2. Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, irmãos, é um dos livros mais desafiadores, interessantes para nós. O Espírito Santo veio, chega à terra e uma mudança começa a acontecer na vida do povo. Uma manifestação começa a se mostrar na vida dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João e aí vem Atos. Discurso interessante que foi proferido por Pedro. Eu quero ler com os irmãos a partir do versículo 36. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para seus filhos e para todos que estão longe, para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Amém. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, tua palavra foi lida e apresentada, que o teu Espírito possa ministrar nas nossas vidas, ó Pai. Que o teu Espírito fale em cada coração aqui presente, para que nós todos possamos sair daqui acrescidos de conhecimento que vem do Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Interessante esse texto que algo havia acontecido, a população em volta ficou curiosa, estarrecida e surpresa, e queria saber, e o texto fala que eles ficaram aflitos, não é? E agora, o que nós devemos fazer? Naquela cidade, naquela região, havia pessoas de diversas partes do mundo. O Espírito Santo se manifestou na vida dos apóstolos, e ali tinha judeu, tinha romano, tinha pessoas de todos os países circunvizinhos que falavam outros idiomas e que haviam ido a Jerusalém para fazer negócio. Jerusalém era um grande centro cultural. Então, essas várias pessoas de diversas localidades, diversos outros idiomas, começaram a ouvir aqueles homens galileus falarem na língua que eles falavam. Ou seja, é como se aqui em Mauro, de repente, aparecesse aqui uma turma de brasileiros falando alemão, falando grego, falando chinês, mandarim, inglês, espanhol, porque assim todo mundo poderia entender. Eles ficaram surpresos: como que esse povo está falando? Eu estou entendendo. Porque foi a manifestação do Espírito Santo. E isso fez com que eles começassem a pensar no que seria aquilo. Então gera neles a pergunta: que faremos, irmãos? Foi a pergunta que a multidão fez a Pedro. O que nós precisamos fazer para experimentar desse Deus, para receber esse Deus? E a resposta de Pedro foi firme: arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui é um processo: arrepender, ser batizado, receber o Espírito Santo. É disso que eu quero falar um pouco com vocês nessa noite. O primeiro passo é arrepender-vos. O que você precisa fazer para receber esse Deus? Arrepender. O arrependimento é o primeiro passo. O arrependimento é a consciência da necessidade do reino. Alguém diz para você: você está errado nisso aqui, e começa a te falar dos porquês que você está errado. Você se arrepende do que fez e começa a entender que há na sua vida uma necessidade de aceitação do reino de Deus. Reconhecer que somos pecadores. Romanos 3:23 vai dizer que todos nós pecamos e destituídos, ou seja, separados nós somos de Deus. Cristo morrendo na cruz é quem pode nos ligar a Deus. Às vezes nós temos a dificuldade de entender que somos pecadores. Nós temos limitações que nos impedem de aceitar que nós somos falhos, fracos e que precisamos de Jesus Cristo. Há dificuldades na nossa vida que nos impedem de crer
que a vida vai chegar um dia ao fim e de que eu preciso saber para onde vai a minha alma depois da morte física. Nós precisamos também mudar a atitude de ser pecador, abandonar o pecado. Meus queridos, é verdade que nós somos falhos e pecamos, mas nós não podemos gostar do pecado. Nós sabemos o que é errado, nós sabemos que não podemos fazer, o que não devemos fazer, então nós não devemos fazer isso. Isso é arrepender-se. Porque eu falo a mentira hoje, me arrependi. Amanhã eu volto e falo aquela mentira, me arrependi. Depois aquela outra mentira, outra mentira. Eu não estou abandonando o pecado. Abandonar o pecado, arrepender-se, é algo mais completo. Eu me arrependo e mudo a minha direção, mudo a atitude da minha vida. Precisamos abandonar o vício do pecado. E arrepender-se é buscar o perdão divino. Não importa quantas vezes você peque, Cristo vai te perdoar. Mas Deus não nos vê como nós nos vemos. Deus, Ele olha para o nosso interior. Deus conhece o nosso pensamento. Deus conhece a palavra antes dela sair da nossa boca. Então Deus sabe se o meu coração está sendo sincero naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou falando. Eu posso dizer, me arrependi, Senhor. E no fundo não ter me arrependido, e Deus conhece o meu coração. Deus sabe que no fundo eu estou maquinando pecar mais. Cuidado, irmãos, porque Deus julga o nosso interior. Eu consigo enganar todos vocês. Posso dizer, gente, eu fui áspero com a minha esposa em casa, estou muito arrependido. Sem estar. Mas Deus está vendo do lado de dentro para fora. Então Deus sabe. Então quando eu me aproximo de Deus, peço perdão pelos meus pecados, Ele olha se no meu coração há o sentimento de arrependimento. O segundo passo é ser batizado. Parece algo simples, parece algo comum, parece que você só vai ser molhado naquela água, mas é muito mais. Você não vai sair dali com superpoderes, não. Você não vai sair dali transformado, literalmente não. Você vai ter que se esforçar nesse processo de transformação. Mas quando você entra ali, você assume um compromisso com o mundo físico, com a igreja e diante do mundo espiritual. Esse é o Cristo que eu sirvo. Eu não tenho vergonha desse Cristo, eu não escondo que eu sirvo esse Cristo. E quando você é batizado, você vai ser selado com o Espírito Santo. Amém? É disso que nós vamos ver no nosso próximo passo. Quando eu desejo ser batizado, quer dizer que eu começo a entender o que é o reino de Deus. Quando eu entendo o batismo e decido passar pelas águas, eu já entendi que eu preciso do reino, e agora eu começo a entender o que é o reino de Deus. Como esse reino de Deus funciona. O batismo, ele foi ordenado por Jesus. Lá em Mateus 28, 19 e 20, diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus Cristo determinou o batismo. Jesus Cristo ordenou o batismo. Cada um de nós precisa passar por esse batismo. O próprio Cristo foi batizado por João Batista. Jesus chega para ser batizado, João fala assim: eu que tinha que ser batizado por você, você que vem ser batizado por mim? Jesus Cristo fala: faze o que precisa ser feito. Me batiza, porque assim deve ser. Jesus Cristo ordenou o batismo. Muita gente, irmãos, se questiona, mas espera aí, quando eu era bebê, eu fui batizado na igreja católica. Eu fui, talvez a maioria de vocês também tenham sido batizados na igreja católica. Então eu já fui batizado. Há uma diferença muito grande entre os dois batismos. Há uma razão muito diferente pelos dois batismos. Você, quando bebê, pediu para ser batizado? Você sabia o que estava acontecendo? Você sabia o significado do batismo? Você sabia os porquês? Não, você não sabia de nada. Você foi batizado por causa da prática, que é assim, é uma forma de apresentar a criança, é uma forma de se criar aquela ilusão de que a criança agora está protegida por Deus e antes não era, era pagã. Não. O batismo que aconteceu lá atrás, ele teve o seu significado e ele valeu para aquilo que ele era requerido. Mas o batismo nas águas hoje, você, adulto, consciente, escolhe ser batizado, tem um significado maior, mais completo do que aquilo lá de trás. Então muita gente fica assim: se eu me batizar de novo, eu vou estar rompendo com a minha família, eu vou estar rompendo com a minha igreja, desmerecendo o batismo que aconteceu lá. Nada. De jeito nenhum. O que aconteceu lá não vai mudar.
Aconteceu, está feito, é histórico. Está na sua história, faz parte da sua vida. O batismo que nós apresentamos hoje é o batismo da consciência. É você escolher ser batizado, dizendo, eu aceito esse batismo, eu aceito esse Cristo, eu entendo esse reino, eu preciso desse reino, eu preciso desse Deus. Então, em nada, esse batismo vai anular aquilo que aconteceu lá atrás na sua vida. Houve sempre muita pergunta e muito questionamento com relação a isso. Mas eu já fui batizado na igreja católica, vocês crentes falam que a gente tem que batizar de novo. É por causa disso. Os batismos têm significados diferentes. Não quero entrar na questão de detalhes, como que, o que significa a palavra batismo. A palavra batismo significa mergulhar. Então alguém só pode ser batizado se for mergulhado, não é? A igreja católica, a igreja presbiteriana e outras igrejas por aí, batismo por aspersão, joga um pouco de água na cabeça, não é? Não quero entrar nesse mérito, mas se você foi batizado lá atrás, foi importante para a sua família que você tivesse sido batizado lá. Hoje é uma escolha sua, individual, né? Você escolhe ser batizado, você escolhe ser diferente. O batismo também traz para nós um senso de responsabilidade maior. Vocês agora passam a ter compromisso com a igreja. Preciso pensar melhor no que eu falo, como eu me visto, que tipo de vida que eu levo, porque agora vocês representam a igreja. E a igreja tem como a responsabilidade e a autoridade cobrar de vocês o bom comportamento. Mas é lógico que há benefícios em tudo isso, em todas essas coisas. Então Jesus Cristo ordenou o batismo. E se você que está aí, não foi batizado ainda, tem vontade um dia de assumir esse compromisso também, entenda que esse batismo não desonra o que a sua mãe, seu pai e a sua família fizeram com você no passado, quando você ainda era criança. Não é? Eu tenho fotos do dia do meu batismo, guardadas até hoje. Quem é da região lá do leste mineiro, talvez tenha conhecido o Padre Tito, foi o padre que me batizou, tive contato com ele até muitos anos. Então, assim, cada batismo tem o seu significado. Uma coisa completamente separada da outra. Isso é importante para que você entenda. O batismo representa o sepultamento do pecador. Em Colossenses capítulo 2, nós encontramos o seguinte texto. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Basicamente, o batismo representa isso. A morte do velho homem e o ressuscitar de um novo homem, de um novo ser, alguém diferente, alguém dizendo, eu quero ser de Cristo, eu quero levar Deus a sério. Amém, irmãos? Já respondi uma pergunta para vocês, né? Também o batismo representa o novo nascimento em Cristo. João 3, de 5 a 6, vai dizer, respondeu-lhe Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Também nós vemos em Atos 2,38, que é o texto básico da nossa meditação nessa noite, que ele traz perdão para os pecados. Arrependam-se, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Para o quê? Para perdão dos pecados. Em Gálatas 3,27, nós vemos que o batismo nos reveste de Cristo. E aqui entra a grande diferença de quem é membro da igreja e quem não é membro da igreja. Pois o que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Eu namorei a Vilma 5 anos. Depois disso nós casamos. Eu podia ter namorado ela 20 anos. Namoro é um compromisso sério? Não. Casamento é um compromisso sério. Por isso você evolui do namoro para o casamento. No relacionamento com Deus é a mesma coisa. No relacionamento com Jesus Cristo é assim também. Você pode vir à igreja, levantar a mão, aceitou Jesus Cristo, gosta do louvor, gosta da música, gosta da mensagem, até gosta de Jesus. Mas quando você veste essas roupas e passa pelas águas, aí você está assumindo o compromisso. Você está vestindo a camisa, você está abraçando o reino de Deus. O batismo não nos impede de pecar, mas ele nos traz uma boa consciência para com Deus. Pedro escreveu isso. Isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não a remoção da sujeira, ou seja, do pecado do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição em Jesus Cristo. Conscientemente vocês vão hoje
ao batismo. E conscientemente vocês sabem que a vida precisa ser diferente, ela vai ser diferente. O relacionamento com Deus vai ser diferente, vai ser mais abrangente. Vocês vão sofrer as mesmas tentações e provações que sentiam antes. Mas vocês agora estão dizendo para o mundo: eu vou vencer em Cristo. E é importante, meus queridos, que você persista na luta, não desista. O mundo tenta nos atrair. Se eu começar aqui, na primeira fileira, for passando por aqui, até lá no finalzinho, cada um vai ter uma história para falar em que o mundo atrai, naquilo que o mundo puxa. Mas a vida com Jesus Cristo é melhor, irmãos. A vida com Deus é mais plena. A vida com Deus ela faz mais sentido. A vida com Deus ela tem mais esperança. A vida lá fora é vazia. Ela dura enquanto o show dura, enquanto a festa dura. Depois que todo mundo vai embora, sobra bagunça, solidão e tristeza. Quando as luzes se apagam, todos se for, é você sozinho no seu canto. A vida com Deus, não. A vida com Deus é colorida. A vida lá fora é preto e branca. Com Deus, mesmo na dificuldade, a gente passa dificuldade, irmãos. Muita dificuldade, muita luta. É mais fácil. A gente tem paz. Porque quando a coisa fica tão difícil para a gente já não tem mais forças para seguir, a gente fecha os olhos e fala: Senhor, me ajuda. E Deus vem, e Deus age, e Deus transforma, e Deus guarda, e Deus liberta. Esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus que vocês estão honrando nesse dia. Por fim, recebereis o Espírito Santo, o selo para o reino. Tiveram a consciência do reino, consciência do pecado e necessidade do reino. Depois nós vimos que houve o entendimento do reino. Agora serão selados com o Espírito Santo para o reino. Quem é o Espírito Santo? É Deus morando em nós, é Deus habitando em nós, é Ele que nos guia, que nos dirige. Ele é chamado de Consolador, porque é aquele que traz o consolo, foi prometido por Jesus Cristo. Quando um pregador vai falar de Jesus Cristo, ele fala menos dele, da capacidade dele, e mais inspirado pelo Espírito Santo. Esse Deus que habita na gente, porque é Ele que manifesta. Quando a gente vai preparar um sermão, por exemplo, a gente pede a Deus que nos oriente e nos guia. E as ideias, os textos bíblicos, as coisas vão surgindo, porque vem de Deus. Esse Deus que habita em você, Deus que vai sempre te ajudar no momento da dificuldade. Irmãos, não jogue fora a sua vida com Cristo. Não despreze a sua vida com Cristo. Jesus Cristo falou que quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Ou seja, diga não para aquilo que você quer e sim para o que Jesus Cristo quer. Muitas pessoas aqui disseram não para muitas coisas que queriam fazer para obedecer a Cristo. Muita gente abriu mão de muita coisa porque é melhor ficar com Cristo. Irmãos, o mundo atrai, mas nada deve nos atrair mais do que Jesus Cristo. Os nossos olhos devem estar voltados para Ele. Não podemos jogar toalha, não podemos desistir. Às vezes nós achamos que não há mais esperança, já está tudo perdido mesmo. Não vire as costas para Cristo. O Espírito Santo nos guia em verdade. Efésios 1:13 diz que nele nós somos selados para a volta de Cristo. Nele, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que salvou vocês, foram selados então com o Espírito Santo na promessa. Esse selo que nós carregamos em nós. Recentemente alguém me perguntou: pastor, macumba existe? Existe. Macumba pega? Pega. Quem nos protege é a presença de Deus em nós, é o Espírito Santo em nós, que nos selou e nos fechou e nos lacrou, e nada tem poder sobre nós. Mas macumba, para quem não tem Deus, para quem não está selado com o Espírito Santo, pega, irmãos. Porque macumba vem de quê? Do diabo. O diabo existe, a Bíblia fala que o diabo existe, ele faz coisas. Ele tira a vida, ele machuca, ele destrói casamentos. Se você der brecha, ele entra no seu relacionamento conjugal e separa você. Como que eu dou brechas no meu relacionamento conjugal? Através do pecado. O pecado na minha vida, aquele pecado que não foi confessado, aquele pecado que eu não abandonei, abre uma brecha, ali o diabo entra e ele começa a criar situações para destruir a família. Também na sua vida, você precisa ser selado com o Espírito Santo de Deus. Ele é a nossa garantia para a redenção em Deus, Efésios 1:14, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Amém, irmãos? Amém. Este é o significado do batismo. O mandamento do Senhor: arrependam-se
seja batizado e receberão então o Espírito Santo de Deus. Sem Ele nós não podemos nada, sem eles nós somos incapazes. Deus em nós é que nos capacita e nos move. Amém? Amém. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa completar no seu coração essa breve meditação. Como prática,